Salve, salve galera, salve amigos do canal Legado da Fiel. Estou gravando esse vídeo aqui, vai ficar programado para vocês para essa quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025, quando teremos mais um confronto daqueles confrontos que mexem com o nosso coração, que mexe com a cidade, que mexe com aqueles que adoram futebol e principalmente da cultura, né? Esses dois times, Corinthians e Palmeiras, o derby de amanhã. Estou gravando isso um dia antes, tá? Estou gravando isso aqui no dia 4, a véspera do grande clássico, que será disputado no Allianz Parque, campo do nosso rival. Então, como é que eu posso falar sobre esse duelo, né? Ele mexe com a cultura, né, dessa cidade. O Corinthians surge em 1910, com a chegada aqui, principalmente dos imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, que tiveram muita influência no surgimento do Corinthians. Foram os caras que ajudaram com a vaquinha, né, com as doações, para que montasse aquele time de operários, que não tinha nome ainda. E o nosso rival foi fundado no dia 26 de agosto de 1914. Que coisa interessante. Apesar de ter sido fundado nessa data, só conseguiu jogar mesmo, só foi jogar a sua primeira partida no mês de fevereiro do ano seguinte, em 1915. E, curiosamente, contou com 5 jogadores nossos para poder fazer parte lá do seu elenco, para disputar uma partida naquele momento na cidade lá de Votorantim, lá perto de Sorocaba, uma vitória por 2-0. Então, mesmo tendo origens diferentes, mesmo tendo, né, camisas, histórias diferentes, culturas diferentes, precisaram de alguns jogadores nossos para jogar a sua primeira grande partida de futebol. Bom, a primeira partida que eles jogaram na vida, né, que se encontraram, foi no dia 6 de maio de 1917, e o Palestra, na época, o Palestra Itália ganha por 3-0. O Corinthians já vinha de alguns insucessos naquele momento contra o Palestra Itália. Era muito difícil de jogar contra eles. Era um bom time, eles tinham uma boa base de um time chamado Rudionore, lá da Lapa, alguns times dali. E na Lapa tinham grandes times, como o Leão da Lapa e outros grandes times que tinha na base de São Paulo. Tinham grandes jogadores naquele momento. Eles conseguiram montar um grande time, e isso foi um fator fundamental para que eles começassem já logo de cara a ter uma trajetória vitoriosa. Bom, eles foram convidados através da diretoria do Corinthians para inaugurar o nosso campo da Ponte Grande em 1918, um empate de 3-3, e foi marcante também por isso, né? Na época eles ainda não eram tão grandes rivais assim, eles eram até parceiros, né? Como o Corinthians já tinha emprestado para eles os jogadores para eles fazerem a sua partida de estreia. E também eram parceiros assim em jogos, né? Fazer alguns amistosos, alguns engates ali, alguns confrontos, né? Mas ao mesmo tempo já começavam algumas provocações. No ano de 2018 mesmo, em 1918, desculpa, teve um jogo que o Corinthians ia fazer contra o Palestra Itália, e alguns torcedores palestrinos, como eram chamados, né? Sabia que o time do Corinthians estava almoçando ali numa pensão na Rua Boa Vista, na cidade de São Paulo, bem no centro, ali no Centro Velho, e eles jogaram um osso grande de boi, de vaca, dentro do restaurante, com uma faixinha lá escrito assim, que aquele time do Corinthians era uma canja de galinha, que tinha que arrumar outro time para jogar na linha deles. E aquele jogo, né, foi um jogo difícil, foi esse empate de 3-3 que eu falei. O Corinthians consegue empatar as duras penas no final do jogo. O time do Palmeiras já era um time muito técnico naquele momento. E o empate, né, terminou. E esse osso, por incrível que pareça, está dentro do Parque São Jorge. Ele está lá dentro, guardadinho. Está lá. Depois escreveram lá, os corintianos escreveram assim: o osso era muito duro, não deu para fazer a canja. Mais ou menos assim, né? Vocês não conseguiram ganhar de nós. E a primeira vitória do Corinthians, ela só acontece no dia 3 de maio de 1919. Uma vitória por 3-2 contra o Palestra Itália. Então, percebia-se ali que já tinha uma rinha, né? Já tinha um problema. E depois também, nos anos 40, eles foram fazer uma partida contra o Corinthians no Parque São Jorge, e um torcedor lá do Palestra Itália, desavisado, levou um galo todo pintado de verde embaixo do paletó, e quando sai o segundo gol do Corinthians, o Corinthians faz 2-0, o galo cai no meio da confusão, porque caiu uma parte da cerca, o campo era cercado, não tinha tela, não tinha um arame, a tela de arame, né, do alambrado, era de cerca de madeira ainda. Ele cai, o galo cai junto, o galo sai, aquele galo verde, depenaram todo o galo.
E, por incrível que pareça, dentro do Memorial do Parque São Jorge tem um estojinho com duas penas que hoje estão descoloridas, estão brancas, né? Mas referente a esse episódio aí também, uma vitória corintiana dentro do Parque São Jorge, em que acharam o galo do Palestino e depenaram ele todinho, o galo foi completamente pelado. Bom, vários acontecimentos, né? Tem muitas coisas que marcam Corinthians e Palmeiras, muitos duelos, muitas disputas de título, os mais importantes, de 54, de 74, de 93, 54 ganho pelo Corinthians, 74 ganho pelo Palmeiras, quando eles nos mantinham na fila por 20 anos, em 93, quando eles saem da fila de 17 anos contra nós no Morumbi. Então, era um jogo recheado de enigmas, né? Recheado de situações que eram sempre dramáticas, tanto para um como para outro. Esse clássico é tão importante que uma vitória ou derrota determina o humor, de repente até a vida política dentro do clube. Ele é capaz de transformações absurdas dentro do ambiente. Aquele que perde normalmente tem uma crise, aquele que ganha tem um alívio, tem um up, tem um ressurgimento, né? Haja visto que nesse último Campeonato Brasileiro, quando nós ganhamos do Palmeiras na nossa arena por 2-0, foi uma mudança de chave. Aí começamos a ganhar e fomos aí mantendo 9 partidas invictas, voltando para a Copa do Brasil, como também nos classificando para a pré-Libertadores da América. Libertadores da América. Olha que coisa interessante, né? Então, como eu disse, apesar desse equilíbrio, né? 135 vitórias do Palmeiras, 130 do Corinthians, 115 empates. No mata-mata, eles estão praticamente ali iguais. Em eliminações, em títulos, são 21 para cada lado. Olha o equilíbrio como é grande, né? Como esse clássico, apesar da vantagem do Palmeiras durante muitos anos ter se mantido na frente aí, é um clássico muito perigoso. Eles sabem disso, da mesma forma que nós sabemos, tratamos eles com muito respeito. E de fato, relatar um clássico que acontece, que vai completar agora em 2027 110 anos, tem muitas coisas interessantes que não dá para falar nesse vídeo pequeno para vocês, mas que mostra, né, a grandeza e a transformação da cidade. Essas duas entidades foram muito importantes, já que o São Paulo é mais novo, o Santos não é aqui da capital, então Corinthians e Palmeiras, o derby, né, determinou muitas vezes a divisão de opiniões, a divisão de gostos, de tudo aquilo, né, que demonstra, já se começava a montar uma forte rivalidade cultural também, social também. Era muito difícil de você se entender muito bem com o seu adversário. As discussões haviam as brigas, não como hoje, né? Eram as brigas assim de boca mesmo, de um xingar o outro, um ofender o outro, um querer gozar o outro. Mas vias de fato não se chegava naquele momento. Era uma coisa mais romântica e folclórica mesmo do que propriamente um ato de violência, que hoje infelizmente descambou para o futebol e tem atrapalhado muito, né? Até a presença de alguns torcedores com família dentro dos estádios, que era muito comum naquela época. Cara, eu honestamente já vi grandes jogos do Corinthians, grandes partidas, memoráveis partidas, conquistas e também fracassos. Mas eu acho que o Corinthians e Palmeiras, independentemente se for a disputa de um título, se for uma partida amistosa, que nunca é amistosa, se for um simples jogo de campeonato, não tem como você não prender a respiração, não tem como o seu peito não bater mais forte, não tem como você não determinar que naquele momento a sua atenção está todinha voltada, né, e a sua boca seca em função de uma partida de 90 minutos. Então, Corinthians e Palmeiras é um marco na cidade de São Paulo. É um marco no Brasil, é o que determina, como eu disse, a atmosfera e o humor de uma cidade no dia seguinte. Com certeza, na partida de amanhã, os nossos, né, adversários, tanto são paulinos e santistas, muitos deles torcerão amanhã para o nosso rival, que é normal. O Corinthians sempre foi contra todos, não vai ser diferente, cara. Talvez tenha algum São Paulino, algum santista que vá torcer para o Corinthians nesse jogo. Mas é muito difícil que você encontre essa mosca branca. É muito difícil que você encontre de fato isso. Mas faz parte do futebol, faz parte do folclore,
faz parte de Corinthians e Palmeiras, sempre foi assim, sempre será. Bom, vamos falar de alguns detalhes, né? Um jogo que teve o maior número de gols entre os dois foi em 1953, com o Corinthians ganhando por 6-4. A maior goleada que nós já sofremos na nossa história foi deles em 33, um 8-0, quando o Alfredo Schulling, ele pega de vergonha, ele vai embora no dia seguinte, vai embora do Corinthians, ele não quer mais ficar. Mas não foi porque foi impeachmentado, nada disso. Foi porque ele ficou com vergonha mesmo. E a nossa maior goleada é uma goleada por 5-1 em 1982, 3 gols seguidos do Casagrande, que eu estava nessa partida. Então, falar desse clássico é apenas expectativa. Eu estou mandando esse aperitivo para vocês. Vocês vão estar vendo isso amanhã, no dia 5. Espero que vocês gostem desse conteúdo. Algumas curiosidades. Não dá para falar, se eu ficar falando sobre o derby aqui, eu quero fazer um capítulo especial para o canal Legado da Fiel, falando, ou então uma live falando sobre esse Corinthians e Palmeiras, tá bom? Mas por enquanto é isso. Gostaria muito que vocês deixassem o seu like. Se vocês não conhecem o canal Legado da Fiel, já vá lá, se inscreva no canal. Deixe um like para mim, que é muito bom para que o canal possa expandir e crescer, tá bom? Então, como eu sempre digo aqui no final dos nossos episódios, eternamente, vai Corinthians, e que amanhã você consiga vencer mais um derby. Um abraço a todos e fiquem com Deus.